Energia é uma palavra que a gente está acostumado a escutar desde pequeno, mas você sabe o que é energia e o que é trabalho numa visão da física? Então, para você aprender o que é trabalho e o que é energia, que são matérias que caem muito em vestibular, confira agora nesse vídeo no segundo episódio de Física para Amadores. Inclusive, se você não viu o primeiro, que é sobre leis de Newton, confira, vale muito a pena. Vamos então para o episódio de hoje, falando sobre trabalho e energia. Vamos lá! A gente vai falar sobre trabalho. Bom, o que é um trabalho? Trabalho é a energia que uma força utiliza em um certo deslocamento. Então, trabalho é a energia que uma certa força utiliza em um certo deslocamento. E essa força tem que ser constante. Essa força aqui, ela tem que ser constante, tem que estar num campo onde essa força atua, onde esse campo seja uniforme, tá? Então tem que ser constante. Então o trabalho é a energia que uma certa força utiliza para cumprir um certo deslocamento, beleza? E isso faz bastante sentido quando a gente vai analisar a parte matemática do trabalho. Quando você pega aqui a forma do trabalho, que é esse tal, né, essa letra grega tal, é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. E esse cosseno de θ, esse θ é um ângulo entre a força e o deslocamento de um objeto, de um corpo, de um bloco, por exemplo. A unidade de medida do trabalho é o joule, que é a mesma coisa que Newton vezes metro. Newton porque é força, né? A gente viu lá na aula passada 3 leis de Newton. Se você não viu, veja, dá uma conferida lá, porque ela tá muito legal. Essa aula sobre leis de Newton e sobre dinâmica, que daí você vai entender direitinho. Bom, beleza. Então, vamos analisar uma certa situação. Um bloco, ele está aqui, a uma altura h, e daí ele vai começar a cair em queda livre. Bom, antes dele cair em queda livre, a gente fala que esse bloco ele está com uma energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? Energia potencial gravitacional é a energia que um corpo, a uma certa altura, pode desenvolver ao cair. Porque, se eu solto esse bloco de repouso, né, faço uma queda livre, você vai ter uma força resultante puxando ele para baixo. Essa força resultante é a força peso. Se eu for analisar o trabalho nessa situação, vou escrever aqui de vermelho, se eu for analisar o trabalho nessa situação, eu vou ter que a força que vai estar sendo envolvida aqui, força na fórmula, né? A força que vai estar sendo envolvida é o peso, o deslocamento é a altura, o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. O ângulo aqui entre o deslocamento e a força é zero, né? Porque eles são paralelos. Então, cosseno de zero. O trabalho, então, vai ser igual a peso é a massa vezes a gravidade, vezes a altura, cosseno de zero é igual a 1. Então, essa aqui vai ser a energia que vai ser desenvolvida ao cair essa bola, certo? Então, a gente pode concluir aqui, então eu posso concluir que a energia potencial gravitacional dele vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura, mgh. Por que eu posso concluir isso? Porque ao cair, ele vai desenvolver essa energia que ele tinha como potencial, que ele tinha reservada, e quem vai estar provocando essa queda é a força peso.
né? Então, a energia potencial gravitacional, eu posso falar que ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura, por esse motivo que eu acabei de explicar. É a força-peso que está puxando ela para baixo, é a força-peso que está fazendo com que essa bola percorra esse deslocamento, né? Essa altura h. E lá em cima ele tinha uma energia potencial gravitacional. Por que gravitacional? Ela está numa certa altura e para ela sair dessa altura, quem vai puxar ela vai ser a força-peso, a força gravitacional. Você tem outro tipo de energia potencial, vou colocar aqui uma observação. Você tem outro tipo de energia potencial, que é energia potencial elástica, que é quando a gente trata de mola. Então você tem, por exemplo, aqui uma mola com um bloco e você puxa, ela está comprimida, né? Daí você vem aqui com a força, com uma certa força para descomprimir ela, e ela vem e estende. Bom, para ela estender, ela gastou uma certa energia, uma certa força puxou ela por um certo deslocamento, certo? Então, aqui ela tinha uma energia potencial elástica armazenada aqui na mola. E a gente fala que essa energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. K é a constante de elasticidade, x é a deformação da mola. Beleza? Agora vamos fazer uma análise matemática e brincar um pouquinho com a matemática relacionado ao trabalho. Vamos lá. Bom, a brincadeira matemática que a gente vai fazer agora, brincar um pouquinho com física e matemática, vai ser o seguinte. A gente vai pegar uma superfície e vamos colocar um bloco nela. Bom, esse bloco vai ser puxado por uma força F num certo deslocamento até chegar nessa posição aqui, ó, com uma velocidade v, que vai estar com uma velocidade inicial v0, vai atingir uma velocidade v num certo deslocamento, numa certa distância. Bom, essa força F está fazendo um ângulo θ com a horizontal. Bom, vamos fazer uma análise agora sobre dinâmica, aquela matéria lá que a gente viu na aula passada. A força resultante desse bloco, segundo a lei de Newton, é igual à massa do bloco vezes a aceleração dele. Ele tem uma massa mzinho. Mas a força resultante que vai estar fazendo ele ser puxado vai ser a força F na horizontal, né? Se você decompor essa força aqui, você vai reparar no seguinte, né? Você tem uma força que está na horizontal. Pense que isso aqui é um plano cartesiano. Vou chamar isso aqui de Fx, porque está no eixo da abscissa. E eu vou pegar aqui e vou chamar isso aqui de Fy, porque está no eixo das ordenadas. Bom, o Fx que vai estar fazendo com que esse bloco percorra esse deslocamento. Então, eu posso falar que o Fx, é igual à minha força resultante, que é massa vezes a aceleração. Bom, se eu analisar aqui, eu formo um triângulo retângulo, né? Entre o F de x, esticar um pouquinho aqui, e o F de y, em que aqui é o ângulo θ. Então, eu posso afirmar, né, que o cosseno de θ é igual a f de x sobre f. Portanto, f de x é igual a f vezes o cosseno de θ. Então, eu substituo aqui que é f vezes o cosseno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Agora, vamos lembrar lá na cinemática. Torricelli, eu sei que, como eu estou envolvendo as velocidades e o deslocamento, eu vou utilizar uma fórmula que envolve só velocidade, deslocamento e aceleração, né? Para a gente conseguir deixar aí tudo em função da velocidade e do deslocamento. Então, aceleração, vamos pegar aqui o Torricelli. Eu não vou escrever o nome aqui, vou colocar só a fórmula, senão vai ocupar muito espaço. V quadrado é igual a V0 ao quadrado. Eita, V0. Vou escrever aqui. V
deu um pau aqui, pronto. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Beleza. Vamos isolar, então, a aceleração. Vai ficar o seguinte, a aceleração é igual a V quadrado menos V0 quadrado dividido por 2D. Beleza, achei aqui a minha aceleração. Vou substituir na minha equação original ali que eu estou brincando, né? Então, F vezes cosseno de θ é igual a massa vezes velocidade ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2D. Eu vou passar esse D multiplicando. E vai ficar o seguinte, vai ficar F vezes D vezes o cosseno de θ é igual, eu vou fazer aqui o chuveirinho e eu vou isolar, separar cada um. Vou colocar mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado. Eita, esse quadrado aqui, esse é o zoado. mv0 quadrado sobre 2. F vezes D vezes o cosseno, a gente conhece muito bem quem é esse cara. Ele é o trabalho, né? A energia que uma certa força gasta para percorrer um certo deslocamento. E mv quadrado sobre 2 é o que a gente chama de energia cinética. É a energia que um corpo em movimento consome, utiliza. Então, isso aqui a gente chama de... Eita, a gente chama isso aqui de energia cinética. A energia que um corpo em movimento consome, né, com uma certa velocidade. Então, a energia cinética depende da velocidade, mv quadrado sobre 2, né? Então, aqui a gente tem uma conclusão que a energia cinética é igual a mv quadrado sobre 2. Formulazinha aí da energia cinética. Bom, como eu estou pegando aqui a energia cinética final, né, porque está com a velocidade final, e energia cinética inicial, isso aqui é a variação da energia cinética, né? Então, eu posso concluir que, portanto, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, fica aí a demonstração de que o trabalho é a variação da energia cinética. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui eu estou abordei aí o assunto completo de trabalho, energia, né? Energia potencial, trabalho e energia cinética. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.